Bora, nação, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque hoje pela manhã teve treino no CT Luiz Carvalho, a preparação para o confronto contra o Juventude daqui a exatamente uma semana, onde o Tricolor recebe o Juventude nesse jogo direto que nós vamos fazer aqui na nossa casa. Detalhe, gurizada, no treino de hoje, o Grêmio divulgou as imagens nas suas redes sociais, nós podemos ver que Pavon, mais uma vez, não treinou com bola. Nós vimos Pavon apenas fazendo o trabalho de barra, que é questão física, assim como Gustavo Martins. Os dois não trabalharam com bola pelas imagens que o Grêmio divulgou. Podem ter trabalhado de forma que o Grêmio não divulgasse? Pode, acho difícil, porque se estivessem trabalhando, isso seria mostrado, o que não aconteceu nas imagens divulgadas pelo Tricolor, tá? Quem apareceu treinando também, mas com bola de forma normal, foi Bright White. Ontem ele acabou trabalhando somente na academia, ele foi liberado, no caso, para poder receber o seu prêmio lá na Espanha, onde ele foi o goleador da segunda divisão espanhola, ganhou o prêmio, voltou para Porto Alegre, trabalhou na academia e hoje sim já apareceu treinando normalmente com bola, tá? Então, Gustavo Martins e Pavon, pelas imagens que o Grêmio divulgou, não trabalharam com bola, fizeram apenas trabalhos físicos à beira do gramado, beleza? Quero seguir com vocês e quero avançar porque outro que não apareceu e nem vai aparecer tão cedo nas imagens é Kahneman. Afinal de contas, ele passou por uma cirurgia na semana passada? Não, por 2 cirurgias. Vejam só como a comunicação do Grêmio falha, e falha assim, de uma forma gigantesca. Nós tivemos ontem a informação, que foi até o Pedro Ernesto que trouxe lá no seu sala de redação da Rádio Gaúcha, que o Kahneman fez 2 cirurgias na semana passada. Aproveitou a anestesia já da cirurgia no quadril, da qual que o Grêmio inclusive avisou que ele teria que passar pelo procedimento, e fez também uma correção no tornozelo. Eu lembro vocês que numa das partidas agora recentemente, o Kahneman precisou ser substituído por dores no tornozelo. Tornozelo esse que o Kahneman aproveitou já essa anestesia para fazer uma correção. Agora, por que o Grêmio não conversa isso com o torcedor? Por que o Grêmio não coloca isso com o torcedor? A gente sempre tem que saber por terceiros, sempre tem que saber por descobertas. Se o jornalista não vai atrás, não descobre, ou muitas vezes não acaba chegando essa informação que a gente nem imagina, bom, aí a gente fica até sem saber. Quanta coisa não é assim, né? Quanta coisa não é assim. É o Grêmio que não se comunica com o seu torcedor. E a gente bate muito nessa tecla aqui. Kahneman, então, não passou por uma, e sim por 2 cirurgias na semana passada. Tempo de recuperação é de 5 meses para a volta do jogador, tá? Quero avançar com vocês para falar sobre outra situação, gurizada, que é sobre Tite. Sim, informação nova sobre Tite, foi o próprio Pedro Ernesto que trouxe, mas ele trouxe hoje no seu sala de redação, é que o Tite está encaminhado com o Grêmio. De onde ele tirou essa informação? Bom, o que acontece? O presidente do Racing está em Novo Hamburgo, a negócios, tá? E nessa reunião de negócios que ele teve em Novo Hamburgo, ele deixou vazar que o Grêmio procurou Quinteiro, jogador Quinteiro, inclusive fez um baita jogo contra o Corinthians recentemente, no Racing e Corinthians pela Sul-Americana. Quinteiro foi procurado pelo Grêmio a pedido do Tite. Ou seja, o Tite já começa a indicar jogadores para o Grêmio na próxima temporada. O que isso indica? Que Tite tem um acerto com o Tricolor. Bom, o ponto dessa história toda a partir de agora, gurizada. Se o Grêmio tem um acerto com o Tite e o Grêmio já começa a se movimentar para a próxima temporada, eu não vou nem levar em consideração se eu queria o Tite ou não queria o Tite como treinador, não acho que seria uma boa, mas enfim, nem vou fazer uma crítica quanto a isso, mas eu quero fazer um elogio, porque se o Grêmio já tem um acerto com o Tite e já começa a se movimentar por contratações para a próxima temporada, parabéns, show de bola, é isso. Porque a próxima temporada ela vai ser muito apertada. A próxima temporada, o Gauchão vai começar na segunda semana de janeiro. O Grêmio não vai ter tempo para fazer todas as contratações num piscar de olhos antes do Gauchão começar. Então, se o Grêmio já está se movimentando, se já tem um acerto com o Tite, parabéns, é isso. Vai pro mercado, contrata e tenta acertar. Não vai contratar por contratar, tenta acertar.
O Quinteiro, para quem não conhece, vou colocar a ficha dele aqui no na nossa tela. O Quinteiro, para quem não conhece, é um meia. Ele tem 31 anos, tá? Ele aqui, ó, deixa eu puxar aqui a ficha dele para vocês, ó, para quem não conhece o Quinteiro. Aqui, ó, aqui passou pelo Porto 2013 e 2014, passou pelo River, pelo Independiente Medellín 2017, Júnior Barranquilha e agora ele tá no Racing. É um jogador, ó, aqui nessa temporada 24, 35 jogos, 8 gols, 7 assistências. Ele é um meia, como eu disse pra vocês. Ele é um jogador de altos e baixos, tá? É um jogador que ele tem um probleminha com peso, é um jogador que tem essa circunstância, esse detalhe também, mas é um jogador que quando tá por alto ele joga a bola pra caramba. A exemplo, o jogo contra o Corinthians, que o Racing arrebentou o Corinthians e o Quinteiro foi o nome da partida. Então esse foi o nome indicado por Tite. Quinteiro, quem acabou vazando isso foi o próprio presidente do Racing, de acordo com a informação do Pedro Ernesto, o que indica que Tite será o novo treinador do Grêmio para 2025, tá? Quero avançar com vocês para falar sobre outra situação, porque não é só o técnico que vai mudar para a próxima temporada, gente. Outra saída que cresce muito nos bastidores é de Antônio Brum. Antônio Brum não estaria satisfeito com o que aconteceu nessa temporada, principalmente a pressão que tem deixado bastante o nosso vice-presidente hoje numa situação desconfortável. Ele teve recentemente o seu filhinho, ele tem a sua família, e isso estaria, essa situação, essa pressão que ele vive no Grêmio, estaria atrapalhando inclusive os seus negócios, e isso estaria fazendo com que Antônio Brum colocasse isso numa bela balança, e essa balança fazendo que ele deixasse o tricolor na próxima temporada. Antônio Brum, com uma decisão que, segundo se fala nos bastidores, já foi tomada há um bom tempo, não deve seguir no Grêmio para 2025, a não ser que uma reviravolta aconteça nesta situação. Um outro ponto importante, Luiz Wagner Vivian é outro também que não deve seguir, mas esse por uma avaliação do próprio presidente Alberto Guerra. O Luiz Wagner Vivian não vem agradando com o seu trabalho no tricolor desde o início. Eu lembro vocês que lá na campanha o presidente Alberto Guerra queria Rodrigo Caetano para ser o seu executivo de futebol, não conseguiu, veio o Luiz Wagner Vivian. A falta de experiência do Luiz Wagner Vivian na posição é colocada como um grande ponto nessa situação e que prejudicou o trabalho do Luiz Wagner como executivo de futebol do Grêmio. Um ponto, há quem diga inclusive que quando ele vai negociar, ele se identifica como o cara da CBF ainda, como o cara que trabalhou na CBF, o cara que trabalhou na logística da CBF. Quer dizer que ele não tem uma carga para se apresentar, não tem um crachá, entre aspas, para dizer quem ele é, não tem um nome. Claro que por não ter experiência é óbvio que isso aconteceria. Só que assim, vamos lá, começar no Grêmio de cara já dessa forma? Não, né? Aí não. Precisava ter passado por outras equipes e aí sim, construído e tudo mais. Enfim, pela falta de experiência, Luiz Wagner Vivian não é bem analisado no tricolor e deve deixar o cargo na próxima temporada. Se ele vai sair do Grêmio, bom, é outra situação. Daqui a pouco ele pode pegar um cargo até de logística, assim como ele já trabalhou na CBF. Pode ser que aconteça. É difícil de acontecer, tá? Hoje é difícil dessa situação acontecer. A ideia primeiro é que ele saia do tricolor, mas não dá para descartar numa outra possibilidade também disso acabar ocorrendo, tá? Quero avançar com você sobre outra situação, gurizada. Vamos falar sobre Soteldo e a proposta absurda que o Grêmio ouviu do Santos pela troca para ter Soteldo na próxima temporada. A informação é do Felipe Dias, um repórter que faz cobertura do Santos lá em São Paulo. E ele trouxe como informação que o Grêmio voltou a procurar o Santos para tentar ouvir do Peixe o que eles querem pelo Soteldo, até porque o mercado está pressionando, a próxima temporada também vai ser bem complicada, a janela vai ser bem curtinha, e o Grêmio ouviu do Santos, segundo o jornalista Felipe Dias, que o Santos quer dois jogadores, só dois jogadores do Grêmio, Gustavo Martins e Cristaldo, para ter Soteldo. Bom, a gente tá falando de um jogador de 5 milhões de dólares. Tô falando de Soteldo, tá? Que é o valor que o Santos pede hoje. Nós estamos falando de Cristaldo e Gustavo Martins, 10, 12 milhões de euros. Então, assim, é uma proposta assim, ó, é quase que beira o absurdo, né? Beira o absurdo se não for um absurdo. É óbvio que o Grêmio não aceitou essa proposta. Na informação do Felipe, o Grêmio fez uma contraproposta, oferecendo Natan, Pescador e o Adriel. Natan, o Natan Pescador e o Adriel. Seriam 3 jogadores. O grande ponto é saber quem é o Natan, o terceiro Natan.
é o Nathan Fernandes ou o Nathan Felipe, o zagueiro. Então, Pescador, o Adriel e um Nathan. Quem é esse outro Nathan? O Nathan Felipe ou o Nathan Fernandes? Se for o Nathan Fernandes, não acredito que seja esse negócio, até porque tem sondagem de equipe de fora. A sondagem não é das melhores, é para ter ele por empréstimo e caso ele jogue bem, atinge lá uma meta e o time lá compra ele. Não é a melhor das propostas, não é, mas tem uma proposta. Então não acredito que o Grêmio negociaria o Nathan Fernandes. Só que o Nathan Felipe poderia se encaixar. Uma porque ele não tem perspectiva de uso no Grêmio. É impressionante. Com o Renato ele não joga de jeito nenhum, nem na lista de relacionados ele figura. E outra, como o Santos pediu o Gustavo Martins, não te dou o Gustavo Martins, mas tem esse outro zagueiro aqui. Possibilidades. Não é uma informação confirmada, como eu disse pra vocês, sobre quem é esse Nathan. É o Fernandes ou o Nathan Felipe. Mas a gente sabe que um deles é o Pescador, o outro é o Adriel. Agora é esperar. Mas que proposta indecente é do Santos, né? Querer Cristaldo e Gustavo Martins pelo Soteldo, vai ficar querendo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.